Olá, meu nome é Rogério Sanches Cunha, sou promotor de justiça aqui no estado de São Paulo e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal do SERS. Neste vídeo, eu não quero conversar sobre direito penal, muito menos sobre processo penal. Eu quero discutir com vocês como trabalhar a revisão nessa jornada, nessa caminhada de concurso público. Nós sabemos a importância da revisão das várias matérias. Você, quando se prepara para um concurso público, não adianta ler, não adianta estudar, tem que reler, tem que estudar mais de uma vez o mesmo tema, tem que revisar constantemente. Só assim você consegue apreender conteúdo. Mas como fazer isso? Antes de explicar a minha experiência, eu quero lembrar que nós deixamos um material complementar para você na descrição deste vídeo, então você acessa o link e aí usa e abusa desse material na sua preparação. Agora vamos lá, como desenvolver um processo de revisão no seu dia a dia de estudos? Eu quero alertar que eu vou passar a minha experiência. Não existe uma fórmula mágica. Se você perguntar exatamente o processo de revisão para um outro colega meu aqui do SERS, talvez escute um outro método. E não existe um método certo, um método errado. Existe um método que deu certo para aquela pessoa. O método que deu certo para mim é o método que eu vou discutir com vocês. E eu tentei outros, mas não me adaptei. Por isso que é importante você escutar várias opiniões, que, repito, não existe uma correta e a outra incorreta. São métodos que você vai aplicando e vai vendo, opa, esse aqui serviu direitinho para mim. Mesma coisa quando eu escuto, Rogério, a pessoa passa em concurso só lendo? Eu tenho que fazer resumo? Eu tenho que ficar grifando? Devo fazer questões de concurso? A sua preparação, ela vai ser a melhor, desde que aquela preparação sirva perfeitamente para o seu propósito, apreender. Não adianta você aplicar o método que não está te ajudando a apreender conteúdo. Então vamos lá. Rogério, qual é a melhor técnica? Não existe uma melhor técnica. Existem várias técnicas. Eu vou passar a minha. Como que eu fazia? Bom, eu logo detectei 8 matérias centrais nos vários concursos. 8 matérias centrais. Penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo. Eu vou colocar aqui, ó, empresarial e tributário juntos e logo abaixo processo coletivo, interesses difusos e coletivos. Eu tenho aqui a espinha dorsal dos vários certames. Não importa se você vai prestar MP, magistratura, defensoria, não importa, polícias. Você tem essa espinha dorsal. Polícia Civil, Polícia Federal cobra um pouco menos. Mas quando eu penso em MP, magistratura, defensorias, eu tenho aqui a viga mestra. Essas matérias eu tenho que estar constantemente lendo, revisando, pesquisando. No MP de São Paulo, por exemplo, quando você analisa penal, processo penal, interesses difusos e coletivos, numa segunda fase, elas chegam a representar 70% do valor da prova. Pô, Rogério, interessante, legal. Então, você sugere que essas matérias tenham um procedimento próprio de revisão? Sim. Para essas matérias, a revisão tem que ser num padrão ouro. E qual foi o padrão ouro que eu apliquei? O que eu fazia? Eu lia penal. Vamos imaginar que hoje é o dia de estudar penal. Eu lia penal. Então, o dia hoje é de estudar penal, e ao estudar penal, o tema
de hoje é concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Vamos imaginar que esse tema tem 30 páginas. 30 páginas. Eu transformava cada página em 3 ou 4 perguntas. E num caderno reservado para isso, eu anotava o tema, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5, só as perguntas. Eu anotava a pergunta e na frente eu punha página X, que era onde estava a resposta. A pergunta 2, eu anotava a pergunta e colocava página X, onde estava a resposta. A pergunta 3, eu redigia e colocava a página Y, onde estava a resposta. Este caderno era um caderno somente para receber as perguntas, perguntas essas que as respostas resumiam todo o conteúdo. Então vamos imaginar que estudando o concurso de pessoas, eu tinha 30 páginas vezes 3, eu ia criar 90 perguntas de concurso de pessoas. 90 perguntas. E essas 90 perguntas iam para um caderno de perguntas de penal. Eu tinha um caderno para cada matéria. Caderno de perguntas de penal, caderno de perguntas de processo penal e por aí vai. Mas não são perguntas bestas. São perguntas que exigem uma construção tal cuja resposta resuma um parágrafo. Então, por exemplo, eu não vou perguntar assim, o que é concurso de pessoas? Isso é ridículo. Mas eu vou colocar quais os requisitos do concurso de pessoas. Isso é uma pergunta. Quais os requisitos do concurso de pessoas? Isso é uma pergunta. Diferença de autoria colateral e autoria incerta. Isso é outra pergunta. Teoria do domínio do fato e crime culposo. Isso é outra pergunta. Então, eu ia criando perguntas e essas perguntas iam resumindo as respectivas páginas. E esse caderno de perguntas, ele serve para quê? Para ter a revisão mais rápida e eficaz que eu já vi. Porque quando eu vou ler esse caderno, como eu estou lendo perguntas e eu tenho que responder, se eu sei a resposta, eu passo para a pergunta seguinte. Se eu sei a resposta, eu passo para a pergunta seguinte. Se eu travei naquela pergunta, eu não sei sua resposta, eu vou na página respectiva, leio a resposta e eu te garanto, eu fico tão puto que eu não sabia a resposta àquela pergunta, sendo que eu já tinha lido, que eu nunca mais esqueço. Eu faço isso com todas as matérias. Com aquelas 8 principais matérias. Eu tenho caderno de perguntas. Eu não escrevo a resposta eu tenho que estar aqui. Se eu não sei a resposta, eu vou na página respectiva, leio, anoto, grifo, por que eu não lembrei? Vocês entenderam? Eu vou ter um caderno de perguntas para essas várias matérias aqui, ó. Eu vou ter um caderno de perguntas de penal, um caderno de perguntas de processo penal, um caderno de perguntas de processo civil e por aí vai. E é exatamente a partir desse caderno de perguntas que eu vou revendo as matérias. Imagine o seguinte, isso aconteceu, eu fiz isso. Quando eu termino de estudar um livro de penal, por exemplo, penal geral, 700 páginas, nem sempre eu consigo fazer 3 perguntas por página. Às vezes eu faço uma pergunta, às vezes eu faço 2. Às vezes tem capítulo que história do direito penal. Você não vai fazer pergunta nenhuma disso. Então, um livro de penal geral de 700 páginas, eu vou ter mais ou menos 1.800 perguntas. 1.800 perguntas num caderno. Quando eu vou revisar, eu vou lendo as perguntas. Eu vou lendo só as perguntas. Opa, essa pergunta, eu sei a resposta, é legal. Se é resposta. Aqui eu não sei. Você vai conseguir rever penal geral com esse caderno de perguntas em 2 dias. Em 2 dias. Você só vai ler as matérias cujas perguntas geraram insegurança. Compreendeu? Experimentem. É um estudo um pouco mais demorado, mas extremamente eficiente. Até porque, se você constrói num penal geral 1.800 perguntas, você pode ter certeza que
várias dessas perguntas serão as perguntas da sua prova. E repito, insisto, você não pode fazer qualquer pergunta. O que é crime? O que é concurso de pessoa? Pergunta besta não adianta. Você tem que fazer pergunta que ela te obrigue a revisar um parágrafo. E só consegue fazer pergunta interessante quem entendeu o assunto. Se você não entendeu o assunto, você não vai conseguir transformar aquela resposta em pergunta. Você entendeu? Você está trabalhando de maneira inversa. Você não está aprendendo respostas a partir de perguntas prontas. Você, a partir de respostas, está tendo que formular perguntas. É uma maneira inversa de trabalhar, extremamente confiável e segura. Porque só uma pessoa que entendeu bem o assunto é que vai conseguir transformar um parágrafo numa pergunta cuja resposta resuma perfeitamente aquele parágrafo. Compreendeu? Então tenha esse caderno de perguntas para cada uma das matérias. Rogério, e mapa mental? Mapa mental é uma boa técnica? Eu não vou dizer que mapa mental é uma boa técnica ou uma má técnica. É uma técnica. Tem gente que gosta de transformar assuntos tudo em mapa mental. É uma técnica. Não serviu para mim. Não serviu para mim. O mapa mental, eu tinha dificuldades de colocar no mapa mental tudo o que eu sentia necessidade para uma boa dissertação, por exemplo, porque eu nunca estudava pensando na primeira fase. Eu estudava pensando em todas as fases. Você que estuda pensando só na primeira fase, você vai passar só na primeira fase. Porque entre a primeira fase e a segunda fase não tem tempo de se preparar com o tempo. Então, sempre pensando em todas as fases. Eu não gostava eu não me adaptei ao mapa mental. Não acho ruim o mapa mental. Eu acho que é mais um instrumento, mas não pode ser, na minha opinião, pelo menos para mim não serviu, como o instrumento. Tá ok? Rogério, quanto tempo eu devo me dedicar à revisão de uma disciplina? Se você fizer esse caderno de perguntas para essas várias disciplinas a que eu fiz referência, se você fizer esse caderno de perguntas, no final de 8 meses, 9 meses, você vai ter um caderno de perguntas para cada uma das disciplinas pronto. Imagina só que ao ler uma página desse caderno de pergunta, uma página, você revisou automaticamente 4 páginas do seu livro. Automaticamente 4 páginas. Veja a velocidade da revisão. Você não pode ficar refém de prazos. De 2 em 2 meses eu tenho que rever. Não. A revisão tem que ser constante. Não vou te falar aqui de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, mas dentro de um cronograma tem que haver uma periodicidade. Tem que haver. Você vai decidir qual é essa periodicidade. Pessoal, até porque depende se o teu concurso está mais distante ou está mais perto. Tá bom? Rogério, quantas disciplinas eu devo revisar por dia? Aí depende, tem gente que gosta de estudar uma disciplina por dia, tem gente que gosta de estudar. Eu estudava, como eu só estudei, o só estudei é foda, né? Mas fica parecendo que nós somos vagabundos e que só estudamos. Quando é a pior fase da nossa vida, é a pior tarefa, a pior missão que você tem nesse momento da vida. Mas tudo bem, eu estudava de manhã e à tarde. 2 matérias de manhã, 2 matérias à tarde. 2 matérias de manhã, 2 matérias à tarde. Das 8 às 10, uma, das 10 ao meio-dia, outra, das 2 às 4, uma, das 4 às 6, outra. Porque eu não gostava de estudar só uma matéria. E sabe por que eu não gostava de estudar só uma matéria? Porque se você falasse, hoje você vai estudar só penal, eu ia vibrar. Agora, se você falasse, hoje é o dia de empresarial, eu ia inventar uma desculpa, eu ia ficar doente, eu ia ficar no telefone, a fome ia me acometer constantemente, eu ia querer assistir Irã e Iraque no futebol. Qualquer coisa é melhor do que estudar empresarial, para mim. Então, quando eu dividi em 4 matérias por dia, ainda que tivesse uma matéria que eu não gostasse, eu sabia que eram só 2 horas. Entendeu? Rogério, fazer questões é uma forma de revisar? Sim, e uma boa forma de revisar. Eu dedicava 2 vezes por mês, às vezes 3 vezes por mês,
a trabalhar questões de concurso. Não só de primeira fase. Primeira fase e segunda fase. Eu reservava 2 domingos por mês. Sabe o domingão, que você não tem o que fazer, você está com peso na consciência, será que você estudou bem, não estudou bem e tal? Tem que descansar. Sábado e domingo tem que descansar. Mas um domingo, a cada 15 dias, 2 domingos por mês, eu tirava 2 horas só e resolvia questões de concurso. São 2 domingos por mês, 2 horas cada domingo, 4 horas por mês, 2 mais 2, 4 horas, fazendo questões de concurso. Por isso que o meu Código Penal para concurso, ele tem questões de primeira e segunda fase. Por isso que eu participo de um projeto excepcional da editora Juspod, um projeto que eu ajudei a nascer, que chama Revisaço. O Revisaço da editora Juspod é uma coleção trabalhando questões anteriores de concurso. Eu gosto de trabalhar questões anteriores, até porque as questões hoje se repetem e muito. Nós estamos vivendo um momento no direito penal e processo penal muito interessante, do pacote anticrime. Vocês podem ter certeza, pacote anticrime vai despencar em concurso. Mas, por enquanto, os examinadores ainda estão meio perdidão no pacote anticrime. Então, se prepare para muitas perguntas envolvendo letra de lei. E, de repente, treinar letra de lei em simulado com pegadinhas, isso é ótimo. Porque aquele que fica lendo a lei, lendo a lei, lendo a lei, achando que está estudando letra de lei, lei seca, tá nada, você está se enganando, porque aquele que fica muito tempo lendo a lei seca, só cumpre horário, mas não apreende. Você tem que estudar a lei seca, sim, mas você tem que estudar a lei seca de uma maneira interessante, junto com doutrina, grifando, anota aqui, faz um comentário ali, transforma aquela lei seca, de repente, em alertas. Aí você está estudando a lei seca. Estudar a lei seca não é ler o artigo 1º do Código Penal. É ler o artigo 1º do Código Penal e quando ele diz não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal, você faz um ciclo no crime e fala aqui abrange contravenção. Quando ele fala não há pena sem prévia combinação legal, você faz um ciclo na pena e fala abrange medida de segurança. Pronto, você leu o artigo 1º e fez comentários. E trabalhar a letra da lei em questões de concurso é uma ferramenta valiosíssima, porque estudar a letra de lei é chato, nós sabemos a importância da letra de lei, mas é chato. Então eu sugiro que você faça, sim, revisão por meio de questões pretéritas de concurso. Se você conseguir ainda estudar com outro colega e vocês criam questões um para o outro, então eu tenho um amigo meu que está estudando para concurso, está no mesmo estágio que eu, vamos fazer simulados um para o outro, eu vou fazer o seu simulado e você faz o meu. Por quê? Experimenta fazer o simulado para um amigo seu. Você só vai conseguir criar uma questão de múltipla escolha se você dominar o assunto. Se você não domina o assunto, você não consegue criar. Você não consegue criar. Então, quando você se coloca à disposição para alguém, e esse alguém é à disposição para você, para juntos criarem simulados, um apresentando para o outro, isso é excepcional. Estuda quem cria a pergunta, estuda quem faz a pergunta. Você estuda 2 vezes. Você estuda elaborando as questões para o seu colega, você estuda fazendo o simulado que o seu colega preparou. Estudar em conjunto, eu acho isso excepcional. Estudar juntos, excepcional. Compreenderam? Então, eu acho que eu trago aqui para vocês uma experiência minha, que deu muito certo. Esse estudo com a revisão por meio de caderno de questões, por exemplo, do MP de São Paulo, de 100 questões, eu acertei 93. Ah, Rogério, você é um gênio? Não! Conhecimento mediano. Fui o aluno mediano que 90% dos alunos são. Agora, eu fui muito disciplinado. Aliás, por saber que eu não sou gênio, é que eu percebi que eu precisava de uma boa disciplina e força de vontade. O gênio talvez não precise de disciplina e força de vontade. Eu precisava muito de disciplina e força de vontade. Eu fui disciplinado, isso eu reconheço. Fui disciplinado. Esse caderno de questões não é fácil estudar assim, não. Mas é um estudo extremamente eficiente. Experimenta. Se você não quer fazer o caderno de questões nas 8 matérias, faça nas principais matérias do seu certame.
Você vai prestar, por exemplo, o Ministério Público, faça esse estudo por meio do caderno de questões em penal, processo penal, difusos e coletivos, só para esses 3. Depois compara o que você sabe dessas matérias com as outras que você só lê, ainda que você faça resumo. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Me coloco absolutamente à disposição de todos para eventuais dúvidas e boa sorte nessa sua jornada.